Olá! Como você já deve ter visto pelo título do vídeo, hoje o assunto é Héracles, o mais famoso dos heróis da mitologia grega, né? Só que muita gente conhece o personagem pelos 12 trabalhos, os 12 trabalhos de Hércules. E eu não vou falar aqui dos 12 trabalhos. Os 12 trabalhos tem mais de um vídeo no YouTube detalhando exatamente qual foram os 12. Então não é disso que eu vou falar aqui. Eu vou falar dos livros que tem Hércules como protagonista, personagem central. Dois livros, né? Diversas tragédias gregas e comédias gregas também, infelizmente se perderam devido a incêndios, guerras, principalmente. E hoje você pode achar várias, você pode achar que ainda tem bastante, né? Você procura no Google ali, tragédias gregas, comédias gregas, vai aparecer uma lista com vários livros. Mas se comparado ao que existia, chegou até os dias de hoje pouco. E das tragédias, né, que tem Héracles, os romanos chamavam Hércules, né? Na língua no latim passou a se chamar Hércules. Eu prefiro chamar o nome original, que é Héracles. Dois livros apenas, né? Chegaram até os dias de hoje que tem Héracles como figura central, né? Nas tragédias gregas. As Traquínias, de Sófocles, e Héracles, de Eurípides. Tá. Primeira coisa, ambas têm algumas coisas em comum. São tragédias gregas, então não espere um final feliz, pelo menos não totalmente feliz. Não que os gregos só tivessem tragédias, tá, gente? Muita gente fala nas tragédias gregas, mas tinham comédias também, tá? Eles também riam, né? Segunda coisa que tem em comum é as edições, né? Elas fazem parte de uma coleçãozinha. Ambas saíram aqui pela editora 34. Tem tradução, pós-fácil e notas do professor Trajano Vieira. E as edições, a editora fez um bom trabalho no formato das edições. Capa cartão, orelha. A edição é bilíngue, então em uma página você tem o grego e na outra você tem a tradução em português. Né? Edições bilíngues, né? É legal, bem legal. E os materiais extras, desde a orelha, né? E depois no final tem introdução, tem pós-fácil, tem sinopse. E quem for se aventurar nessas tragédias gregas, fica um aviso. Esses livros foram escritos há mais de 2000 anos, 2200 anos por aí. Então, não é algo que você vai ler numa sentada. Isso aqui tem literalmente mais de 2000 anos de idade. A escrita era outra, a maneira de falar era outra. Tá? Se você acha Shakespeare difícil, porque você não tentou ler isso aqui. Tá? Então, para quem deseja se aventurar nesse campo, eu recomendo muito textos de apoio. E essas edições da Editora 34 têm textos de apoio. Introdução, pós-fácil, né, sinopse, né, da história.
E esses textos de apoio é bom ler até antes de procurar ler a obra, né? Procurar entender o que é cada personagem, qual a sua função, em que época se passa, né? Isso é muito importante. Outra coisa que essas duas edições têm em comum: ambas as histórias se passam, na maior parte, né, após os 12 trabalhos de Héracles, ou Hércules, se você preferir. Então, nas Traquínias. Por que as Traquínias? Porque se passa na cidade de Traques. Tá? História. E as Traquínias são as moradoras de Traques, né, que compõem o coro da obra. O coro que é um elemento que vai estar em praticamente todas as tragédias gregas. Nem sempre composto por mulheres, às vezes composto por homens também. E a figura aqui que move a história, né, é o Héracles. Né? Aqui ele já cumpriu os 12 trabalhos. Para quem ainda não sabe, né, Héracles teve que cumprir os 12 trabalhos, né, por causa do assassinato da sua família, sua esposa e seus filhos, que ele cometeu após ter sido possuído, né, pela loucura que Hera, a esposa de Zeus, colocou nele. Então, Hera o envenena com a loucura, ele mata a própria família e, como redenção, ele faz os 12 trabalhos. Pronto. Tem vários vídeos no YouTube falando dos 12 trabalhos, passo a passo, cada um deles. Aí, após isso, em As Traquínias, o Eurípides usa o personagem, coloca ele se casando de novo, né, com sua segunda esposa, a Deianira, e eles têm um filho, que é o Ilo, né. E aqui na história, o Héracles está voltando, né, das suas aventuras e trouxe um comboio de escravas. Só que a sua esposa Deianira descobre que uma dessas escravas é uma princesa. E não só isso, a amante de Héracles. Aí, nossa, aí ela pira. Aí ela tenta fazer um ritual para manter Héracles apaixonado apenas por ela. Só que isso não termina bem. Porque o tecido que faz parte desse ritual e que ela manda colocar em seu marido, pensando, acreditando que esse tecido vai fazer com que ele se mantenha fiel a ela, esse tecido está envenenado pelo sangue de um centauro que o próprio Héracles matou. Eu vou dar spoiler aqui, tá, gente? Por favor, porque né, não é algo de hoje, tá? Se você não quiser spoiler, pula aí uns 2 minutos, tá? O vídeo. O que acontece? Deianira descobre que ela vai causar a morte de seu marido e ela se mata, né? E ela vê também o seu filho ficar contra ela, né? Ela não aguenta, acaba se matando. E Héracles toma uma atitude nobre, que é se matar, né? Atitude que para ele e para os deuses, né, seria a atitude mais nobre, né? Resumindo, apenas o filho de Héracles, o Ilo, fica vivo, basicamente. E a graça não tá nisso de saber como termina. Claro, tem gente que acha importante, né, se pegar pela surpresa, nossa, e tal. Mas eu acho que não tá nisso a graça da história. Eu particularmente gosto da maneira como as falas são ditas. Tudo aqui é dito num tom épico,
Ó, como eu falei, edição bilíngue. Numa página você tem o original no grego, na outra página você tem a tradução para o português, né? E eu gosto de como as coisas se desenvolvem e como a gente vê como os personagens reagem a determinadas situações, né? Heracles, ele acaba se dando numa pira, né? Numa liteira, e o seu filho, Ilo, né? Ajuda a realizar essa última vontade do pai, né? É uma passagem até muito bonita aqui, pelo menos pra mim, né? Eu acho, né? Aqui. Essa aqui é uma das últimas falas do filho, né? Do Ilo. Poupai-me da mais mínima repulsa, amigos. Erguei seu corpo cientes da repulsa dos deuses máxima no que executam. Procriam, são denominados pais, e vêm, cimeiros, tudo o que sofremos. Não há quem possa ver o que há de vir, mas para nós o horror se instaura agora, e para os numes a ignomínia. E para esse homem que se arruína, até não haverá mais árdua calamidade. Eu acho muito legal, eu adoro a maneira como essas obras foram escritas. Eu acho, é claro, não é uma leitura fácil, né? Como eu falei, textos de apoio são importantes, dicionários, né? Não é algo não é algo para ser lido com pressa. Enfim, as traquínias de Sófocles é isso. Aí temos a segunda obra, Heracles, de Eurípides. Outro aviso. O Heracles que aparece nas traquínias não é o mesmo Heracles da obra do Eurípides. Os autores, eles não combinaram de fazer o personagem se passar no mesmo universo das suas obras. Primeiro eu escrevo aqui, aí tu continua. Não. Cada um usou o personagem da maneira como queria. Sófocles usou de um jeito, nas traquínias, e Eurípides usou de outra maneira em Heracles. Essa obra aqui, Heracles, de Eurípides, ela chegou a receber um subtítulo. Algumas pessoas chamam de Heracles Furioso. Isso é por quê? Porque aqui acontece aquilo que eu falei. Hera envenena Heracles com a loucura e ele acaba matando a sua própria família. Só que aqui o Eurípides inverte a ordem do mito. Aqui Heracles já cumpriu os 12 trabalhos. E o pai adotivo do Heracles está vivo, tá? Um senhor de idade, mas está vivo. E ele é casado com Mégara e tem 3 filhos. E Mégara e esses 3 filhos e o pai adotivo do Heracles estão sendo ameaçados pelo novo governante local, ameaçados de morte. Isso porque o antigo governante local era o pai da Mégara e ele foi assassinado pelo tirano que agora está no poder. E cadê o Heracles? Ele está cumprindo o seu último trabalho, né? Opa, tremeu tudo aqui. Ele está cumprindo o seu último trabalho, que se passa no Hades. E todo mundo pensa que, puta, ele morreu, não vai voltar, né? Só que aí ele volta. E a volta dele é muito boa, é muito legal. Ele volta, ele salva a família dele, né, do tirano, né, o Lico. E salva o seu pai adotivo, o Anfitrion, também.
Só que, cumpridos os 12 trabalhos aqui, ele volta para casa, volta para sua família, e aí era o envenena com a loucura, né? E ele acaba matando sua esposa e seus filhos. E aqui, ele, de novo, ele pensa em cometer suicídio, né? De novo, ele pensa que seria uma morte nobre. Só que Teseu o convence do contrário. E é bem legal o diálogo entre os dois. Teseu diz para ele não fazer isso. E diferente da maioria das tragédias, a figura central aqui termina viva. Né? Aqui Heracles termina viva, Eurípides não mata o protagonista. Isso pode soar estranho, né? Afinal, se espera que, nossa, algo chamado tragédia grega, se espera que todo mundo morra no final. Mas ainda assim tem muita morte, tem morte de criança, sabe? Tipo, é triste. E vale a mesma coisa que eu falei. Tem textos de apoio, procurar, quem aí procurar se aventurar, precisa ler algo que ajude a compreender um pouco melhor esse universo. E é isso que eu estou tentando trazer aqui para o canal, obras diferentes, que muitas vezes são esquecidas. Quando se fala com alguém que costuma trabalhar com tragédias gregas, muito se escuta falar da trilogia tebana, Édipo Rei, Édipo em Colono, né? A tragédia de Édipo, né? Ou então a comédia Lisístrata, né? A comédia do sexo. Mas, e quando se fala em Hércules, ou Heracles, os 12 trabalhos, e parou por aí, né? Então eu tô tentando trazer algo que muita gente esquece, ou às vezes nem conhece, né? Então esses são os dois livros que tem Heracles, ou Hércules, como figura central, e que chegaram até nós da Grécia Antiga, né? Bom, fica aqui a minha recomendação, caso você tenha interesse por Grécia Antiga, caso você queira estudar o assunto, né? E fica de novo aqui a minha recomendação para a leitura. Leitura de quadrinhos, leitura de livros e leitura de textos. Textos que falam sobre quadrinhos, que falam sobre obras literárias, porque isso ajuda e ajuda muito. Enfim, esse era o vídeo de hoje. Muito obrigado pela presença de todos. Dê um curtir, compartilhar, um joinha, né? Isso sempre ajuda o canal. E Dragão Latino tá no Twitter. Valeu, um abraço a todos e até mais.